Nessa segunda-feira, a defesa de Flávio Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da ação do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o foro privilegiado do senador no caso das rachadinhas. Para dar mais detalhes sobre o requerimento, gentilmente nos atende o advogado do senador Flávio Bolsonaro, Rodrigo Roca. Doutor, como vai? Bom dia, obrigado por estar aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos da Jovem Pan, bom dia aos ouvintes. Bom, antes de falar especificamente sobre essa ação, essa propositura que vocês fazem, primeiro em relação ao foro, o MP do Rio, a Justiça do Rio questiona a questão do foro. O que faz o senhor, como integrante da defesa, garantir que ele tem o direito ao foro nesse processo? Os fatos, os precedentes da Suprema Corte, o tratamento já dispensado ao deputado estadual na mesma condição processual. Então, o que nós pedimos, além de todos os fundamentos já apresentados no habeas corpus, é um tratamento igualitário. Então, não faz sentido que alguém que tenha assumido a causa levada a um foro que não seja o especial previsto, seja para o cargo que ele ocupava antes, seja para o cargo que ele ocupa nesse momento. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o foro competente para o conhecimento dessa causa não será o Supremo Tribunal Federal, mas resta agora saber qual seria o competente. O que nós sabemos e o que nós defendemos é que, definitivamente, a vara criminal comum não é o foro apropriado para se julgar o senador da República, notadamente pelos fatos que estão sob investigação ainda, né? Constantino. Doutor, bom dia. Quando o senhor assumiu a causa, a imprensa noticiou que haveria uma mudança de estratégia, que o senador Flávio iria depor logo. Eu entendo que está no direito de qualquer réu e da sua defesa protelar o máximo possível esse encontro com a justiça, usar todos os recursos cabíveis. Mas, do ponto de vista político, pega mal. Fica com a sensação de que ele foge da justiça. Por que essa estratégia é adotada? Eu só vou pedir desculpa para discordar do pressuposto da pergunta. Não houve fuga. Em 10 volumes de uma investigação, ele não tinha sido ouvido uma só vez. Não foi porque ele não quis, foi porque ele não foi chamado. Então, era necessário, não só para ele, mas para qualquer pessoa que esteja envolvida numa investigação dessa natureza, ele ser ouvido, né? Então, primeiro houve a discussão sobre o foro competente, se seria o Supremo, qual seria, mas a questão é que, apesar de ele ter apresentado um breve arrazoado, ele não tinha sido chamado para ser ouvido, como foram várias outras pessoas. Então, isso não é justo, isso não é legal, isso não é apropriado para uma investigação dessa monta, né? Doutor, o Supremo, na sua decisão, o senhor citou aí, foi muito claro, né? A prerrogativa de foro, ela não vale, né, para crimes que não sejam inerentes à função e não vale para quando não houver o efetivo exercício da função. Ou seja, não vale para ex-deputados, né? E não vale para quando não havia um mandato. Então, isso fica muito claro. Então, daí a pergunta do Rodrigo é pertinente, porque ele diz que se trata mesmo de uma medida para atrasar o processo. É a chamada defesa jurídica, em vez da defesa de conteúdo, né? A defesa de mérito. Eu queria acrescentar aí a pergunta, sobre por que o Queiroz foi preso, o senhor sabe? Não, e nós não advogamos os interesses desse senhor. O que eu digo ao senhor é que, se houve algum atraso, ou se está havendo algum atraso por conta dessa discussão levada agora à Suprema Corte, ela não se deu por culpa da defesa. O Ministério Público e também o Rei de Sustentabilidade entenderam por impugnar a decisão da Terceira Câmara Criminal. Se não tivesse sido impugnada, esse feito já estaria em andamento
perante o órgão especial, como, aliás, fizeram recentemente com o deputado, se não me falha a memória, Márcio Pacheco, né? Também ele, pelo menos pelo que foi veiculado pela imprensa, está sendo investigado por fatos que teriam sido praticados à época do seu mandato anterior. Mas com relação ao caso desse deputado, ninguém teve dúvidas em ajuizar a denúncia diretamente, ou melhor, dirigir a denúncia diretamente ao órgão especial. E qual é a diferença? Ele também se reelegeu deputado, embora deputado estadual, o senador Bolsonaro se elegeu senador, mas ambos ocupam cargos novos no poder legislativo. Mas ambos também respondem ou estão sendo investigados por episódios ligados aos mandatos que já se extinguiram. Então, qual a razão para a diferença de tratamento? Não? Essa nossa... Doutor, houve a rachadinha, sim, houve divisão de salários ali na Assembleia? Veja, essas questões de mérito, elas não podem ser discutidas nesse momento, uma porque o feito se encontra sob sigilo, e depois porque eles sequer começaram essa investigação, vamos chamar, judicial. A fase judicial ainda vai ser inaugurada. O que eu posso adiantar ao senhor é que o senador Bolsonaro é inocente, absolutamente inocente, de tudo que se está aventando contra a sua pessoa e a sua reputação e a da sua família. Doutor Rodrigo, o senhor reforçou bem que o senhor não é advogado de Fabrício Queiroz, mas eu pergunto, se eventualmente esse ex-funcionário, Fabrício Queiroz, ele negociar uma delação premiada, o seu cliente teme alguma coisa? Teme alguma coisa? Se ele Você pode temer a verdade, né? Estratégias de defesas de outras pessoas não caberia a mim ou a qualquer pessoa da nossa equipe falar, porque, além da descortesia para com os colegas, seria uma deslealdade para com aqueles magistrados que presidem a investigação nesta fase, de maneira que eu, por hora, vou me ater a responder essas perguntas que diz respeito ao aspecto formal da investigação. Mas entraremos no mérito, tão logo isso nos seja oportunizado, né? Doutor, só para frisar, então, a opinião do senhor é de que há uma perseguição política ao seu cliente? Não, eu não disse isso, embora, em alguns aspectos, isso seja bastante sintomático. A questão jurídica é que está muito embaçada ainda. Ela precisa ser... o procedimento precisa evoluir para que essas questões sejam dirimidas o quanto antes. Não só as de mérito, mas, por exemplo, vejam os senhores, não se conseguiu até o momento se chegar sequer a um planejamento da estratégia de defesa ou da proposta defensiva quanto ao mérito, porque há uma disputa muito grande e muito aguerrida, não por parte do senador, nem da sua defesa, mas para se saber qual seria o foro competente para julgá-lo. Então, isso dificulta muito. Se já estivesse fluindo a investigação perante o órgão que é evidentemente apropriado para o conhecimento e julgamento da causa, nós, quem sabe, já teríamos algumas dessas respostas que os senhores estão perguntando agora, né? E, doutor Rodrigo, rapidamente, só para fechar, em relação a esse pedido que a defesa de Flávio Bolsonaro faz ao Supremo, quem julga isso no Supremo? É o plenário ou pode ser uma decisão monocrática? Ir ou não ao plenário vai depender da manifestação do senhor ministro relator, que coube ao ministro Gilmar Mendes, com relação à reclamação. Ou, quem sabe, até de algum outro ministro que suscite a questão de se afetar o julgamento ao plenário. Mas, por hora, não há nenhum movimento nesse sentido. A decisão será tomada pelo colegiado, a não ser que o ministro relator entenda por decidir algo monocraticamente. Mas a expectativa ritual é que ela seja tomada por decisão do colegiado, né? Sobre se a reclamação terá ou não segmento e, em tendo segmento, se ela será ou não julgada procedente. O que nós fizemos foi
tão somente a arguir os seus defeitos de forma a impugnar a sua pretensão de fundo, que, ao nosso ver, é absolutamente improcedente. Doutor Rodrigo Roca, advogado do senador Flávio Bolsonaro, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Bom trabalho a todos.